Uma década, 3.650 dias, 87.600 horas dedicadas à nossa maior paixão, cerveja artesanal de qualidade. Ao longo de 10 anos evoluímos, fomos reconhecidos nacional e internacionalmente e nos aperfeiçoamos para assim continuar levando complexidade em aromas e sabores a um número cada vez maior de pessoas, sejam iniciantes ou já bem familiarizadas no mercado cervejeiro. Nesse 2020, tão desafiador, celebramos nosso 10º aniversário e agora celebramos também a chegada da tão especial Dama Reserva 10. A cervejaria Dama Beer foi fundada em 2010 e desde os primeiros anos almejávamos fazer uma cerveja excepcional, uma cerveja única, limitada, e foi em 2015 quando a cervejaria celebrou seus 5 anos de aniversário. No nosso primeiro festival Dama Beer Fest, decidimos fazer uma cerveja do estilo Barrel Aged. Uma cerveja onde passaria por um processo longo de maturação, quase 1 ano de maturação dentro de barricas. Adquirimos barricas de carvalho americano, carvalho europeu, umburana, para trazer ainda mais complexidade e sabor para um projeto único. E foi devido ao sucesso e aceitação dos fãs da Dama Reserva 5 e continuamos o projeto do Wood Aged Barrel Dama Reserva. E aí veio um desafio enorme, encontrar a cerveja perfeita, o sabor perfeito para comemorar os 10 anos da cervejaria. Quando nós começamos o projeto Reserva 10, a primeira coisa foi definir o estilo. E aí, depois de muita conversa entre a equipe, nós decidimos que a gente ia buscar um estilo inusitado, que tivesse criatividade e que principalmente combinasse com madeira. E daí, depois de muito conversar, surgiu a ideia de fazer a primeira wheat wine da Dama Beer. E nós escolhemos wheat wine porque a gente entendeu que é um estilo que pode trazer bastante característica maltada, característica de mel, característica caramelizada e principalmente uma textura, um corpo que vai preencher bastante a boca. E daí nós chegamos na wheat wine. E uma curiosidade sobre o estilo é que quando a gente decidiu fazê-lo, nós fomos buscar algumas amostras no mercado e demorou 3 meses para achar. Isso comprovava que era realmente uma cerveja inusitada. E a partir da escolha do estilo wheat wine, nós iniciamos a busca pelas matérias-primas. E começamos a pesquisar e descobrimos um mundo muito legal que é o mundo dos maltes de trigo. E nós fizemos uma combinação de malte de trigo caramelizado, malte de trigo convencional, combinado com o malte de cevada. E tudo isso, lógico, trabalhando com os melhores maltes do mundo. E como é um estilo que os americanos aprimoraram muito, nós decidimos usar 2 variedades de lúpulos americanas, variedades super clássicas e de primeiríssima linha. E para fechar, escolhemos 2 tipos de levedura das melhores possíveis, para que a gente tivesse realmente uma cerveja diferenciada. E depois veio o desafio de escolher quais variedades de madeira nós iríamos utilizar. E nós optamos por trabalhar com algo muito ousado, que é uma combinação de madeira europeia, madeira americana e, é claro, madeira brasileira, que não pode faltar nunca nas nossas reservas. E uma parte importante da escolha das madeiras e de trabalhar com diferentes tipos de madeira é que a gente tem que ir achando um ponto para que todas elas entrem em equilíbrio e que uma não cubra a outra, para que toda a complexidade ela se some e nunca a gente tenha desbalanço. E o nosso processo, que começa mais ou menos 1 ano antes do lançamento, ele passa por uma etapa muito importante, que é a maturação em madeira, que é o momento em que a cerveja vai ganhar a verdadeira essência dela, que são as notas que vão vir da madeira. E esse processo todo ele tem que ser muito bem acompanhado. Semanalmente ele tem que ser acompanhado pelos nossos cervejeiros, a nossa equipe que se dedica o tempo todo para garantir que a madeira vai trazer o auge dela para a nossa cerveja. E no momento que a gente entende que esse auge foi atingido, está na hora da gente encerrar esse ciclo. E aí a gente decide ir para outra madeira para ganhar mais complexidade ou decidir encerrar o ciclo e ir para o tanque e aguardar o blend final.
incansável busca por novas experiências sensoriais é constante e nós temos a vantagem de trabalhar com o melhor ingrediente de todos: paixão pela cerveja. Bom, o que a Reserva 10 traz aí, né, pela complexidade sensorial de todas as madeiras utilizadas no processo? Quando a gente fala em madeiras, a gente fala no processo de envelhecimento, mas isso não é a finalização de um produto. A finalização, ela tem a ver com a arte do blend, a arte da blendagem. Se a gente for falar, por exemplo, do carvalho americano e da amburana, ele traz o dulçor, a leveza, toda essa complexidade sutil e delicada dessas madeiras. Já o carvalho americano, o barril que foi usado para cachaça e para o bourbon, ele traz a potência do processo de envelhecimento, a potência dos compostos fenólicos da madeira. E também a gente tem um certo toque do bálsamo, que dá um amargor muito importante aí no produto final. A coloração dela é muito importante porque quando a gente analisa uma cor dourada, vibrante e um brilho muito intenso, a gente fala da delicadeza de todo o perfil sensorial da madeira. Então não são madeiras tão intensas, mas são madeiras que já estão no seu processo de equilíbrio aí e podem conferir uma coloração cada vez mais atraente para a bebida final. E o resultado final da nossa cerveja Reserva 10 é uma belíssima wheat wine com notas maltadas, de mel, caramelo e toda a complexidade que a madeira pode trazer: coco queimado, uvas passas, ameixa, xarope de maple e bourbon. E o visual dela, aquele brilho incrível, aquela cor maravilhosa, tudo isso com um corpo bastante elevado e macio, dentro de uma cerveja com um amargor que equilibra bastante com um leve aquecimento alcoólico, trazendo para vocês o blend perfeito, a cerveja em perfeita harmonia. A Dama Reserva é uma referência para a Dama Beer, assim como a Dama Reserva 10 é um marco para a nossa história. Assim brindamos a vida, os amigos e ainda há muito por vir. Muita técnica, meses de dedicação da equipe, maestria no projeto e qualidade dos ingredientes. A Dama Reserva 10 traz o que há de mais nobre ao copo. Então, aproveite esse precioso e limitado lote. Saúde e vida longa às boas cervejas.